Olá, você acompanha comigo a entrevista com dois professores, músicos e escritores, Marcelo Capucci e Marcos Linhares. Eles são de Brasília e estão lançando o livro Faço, Transformo, Separo. E isso é uma variação de um projeto que chama Percussucata, que você vai conhecer agora. Seja muito bem-vindo ao programa, viu, Marcelo, Marcos? Obrigado. Nós vamos falar então, para dar início, falar do lançamento do livro, que vocês estão aí percorrendo o Triângulo Mineiro, né? Vamos falar dessa raiz que é o percussucata. O Marcelo, por exemplo, né, é bom frisar, o Marcelo viveu em Uberaba, estudou, começou a carreira musical aqui, né, Marcelo? Exatamente, eu comecei aqui em Uberaba em 1991 no Conservatório Renato Frateschi, como estudante de bateria. E quando eu voltei para Brasília em 97, 98, eu comecei a dar umas aulas de bateria também para crianças e comecei a me interessar por essa formação de pessoas e de cidadãos que dar aula nos remete, né? E eu, tocando bateria já há muito tempo e dando aulas, resolvi estudar pedagogia, fiz pedagogia na Universidade Católica de Brasília. E quando eu ingressei à Secretaria de Educação, eu já tocava bateria há 15 anos, eu vou para o meu 10º ano na Secretaria, somando tudo, eu tenho 25 anos de carreira musical, e eu queria levar o meu instrumento para a sala de aula, tentar uma forma de uma interação, alguma coisa que também me ajudasse a trazer os estudantes para esse prisma de fazer música, de ter uma interação cultural e tudo mais. E eu comecei a fazer músicas com garrafas PET, mas fazer música com garrafas PET à luz de uma discussão ambiental, de proteção do meio ambiente, de incentivo à indústria da reciclagem e principalmente de inclusão social de catadores de materiais recicláveis e de garis também, que muitas vezes são pessoas quase que desconhecidas do nosso dia a dia, né? Eles estão usando aqueles uniformes, os garis, por exemplo, ficam quase invisíveis com aquele uniforme alaranjado. As pessoas não reconhecem que ali a gente tem um ser humano, uma pessoa que tem sentimentos e dificuldades como nós temos também. E eles foram né? convidados a participar desse projeto? Exatamente. A gente, com essa movimentação, a gente chegou a mais de 30 mil alunos na Secretaria de Educação, recuperamos mais de 220 mil garrafas PET que foram enviadas diretamente para a reciclagem e todos os recursos angariados com essa movimentação foram doados para os catadores das regiões onde a gente atuou. E o livro, que é o Faço, Separo, Transformo, ele é um desdobramento teórico dessa turnê do percussucata, essas incursões por várias escolas que a gente fez no Distrito Federal e no entorno. E no livro a gente trata de alguns aspectos pelos quais a gente trabalha com as crianças nas palestras também do percussucata. E a gente conseguiu solidificar isso com a ajuda do meu grande amigo aqui, parceiro nessa obra, o Marcos Linhares. A gente conseguiu trazer um formato que é interessante, que tem a ver com o nosso público-alvo, que são as crianças, mas o livro, sem que a gente pensasse, ele ganhou uma característica paradidática muito forte também, um livro que pode ser um apoio para o professor na sala de aula, com outras referências e tudo mais, e tem umas questões meio eletrônicas que as crianças gostam muito, a gente está desenvolvendo outros projetos nessa perspectiva também. Então é meio assim, eu toco bateria há 25 anos, atualmente eu toco com a Plebe Rude, né, que é o ícone do rock lá de Brasília, a Plebe, a Legião e tal, e eu estou tocando com a Plebe já desde 2008, gravei o disco novo, que é o Nação Daltônica, está nas melhores lojas do ramo, e viajando o país inteiro e levando esses recados de educação, de meio ambiente, de música, para todos os lugares, né? O Marcelo é ambientalista, mas o Marcos é jornalista. É verdade. E escritores junto. Como que é feita essa parceria? Você se construiu, foi dentro da escola enquanto professor? Não, isso foi depois. Nós já nos conhecemos por outros projetos e aí surgiu surgiu uma necessidade do Capucci. Ele queria escrever um artigo de opinião para publicar num grande jornal. E aí me mandou um texto. E aí eu comecei a provocá-lo, como aliás é papel dos jornalistas, né? Nós somos Exato. muito provocadores, né? Aí eu comecei com aquelas perguntas básicas, típicas da profissão. Qual é o seu público-alvo? Aí ele ficava incomodado. Eu falei, então, mas qual é o teu público-alvo? Aí, mas eu faço muito projeto em escola, com criança. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Ao invés de ser um artigo de opinião, eu daria um livro infantil. Peguei o material dele,
mudei o contexto, comecei a criar uns personagens e comecei a colocar um enredo. Como eu já tinha 11 livros escritos, eu já sabia o caminho. E aí mandei para ele uma surpresinha. Eu falei, o que você acha desse texto? Ele falou, cara, tá bacana. Eu falei, então você está desafiado a ir numa jornada em que a gente não sabe como vai acabar. A gente só sabe quando vai começar. Que é de escrever um livro juntos para trazer esses conceitos que você está trazendo para perto das pessoas e, acima de tudo, para lidar diretamente com o teu público-alvo, que são as crianças. Agora, se prepara. Como tudo na vida, isso é um processo. E o que eu não sabia é que ele é muito ansioso. E aí ele queria comer cru, né? E aí a gente começou para ontem e tal. Eu falei, calma. A gente chegou até a passar um tempo sem se falar nesse processo de ansiedade, de tal. E aí, graças a Deus, as nossas agendas ficaram muito lotadas, cada um para um lado. A gente abandonou o texto tempo e foi bom, porque aí a massa cevou, a gente voltou depois os olhos para o texto. E aí foi um processo tranquilo para finalizar, que passou por uma etapa muito interessante. Muitas vezes, como escritor, ou mesmo como assessor, enfim, como consultor, eu aconselhava as pessoas a fazer uma coisa que eu não tinha feito com os meus livros. Okay. Aquela história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sim. Que era de procurar o público leitor para ler o seu livro. E como era meu primeiro livro infantil, falei, agora vamos colocar isso em prática. Vamos pegar o nosso texto final, que já foi revisado inúmeras vezes, passou pela revisão de outros escritores infantis, e vamos submeter a grupos focais de crianças e ver o que é que o nosso público leitor, o nosso público-alvo, acha do trabalho. E as críticas foram as mais variadas. E eu acho que hoje a gente deve muito, e nós temos os agradecimentos no final do livro a essas crianças que tiraram dos seus tempos e leram os livros, preencheram formulários e discutiram o texto conosco. Então, hoje o texto que chega às mãos das pessoas é um texto que foi construído a partir de uma coletividade, de um trabalho conjunto com esses meninos e meninas. E até eu gosto sempre de falar desse fato, o livro já estava pronto, a gente já estava há poucos dias do lançamento, ele não tinha sido impresso ainda, Marcelo desesperado, a gente tinha um deadline já tínhamos estourado 2 vezes o deadline, Marcelo querendo me matar, e aí... E olha que o jornalista é cuidadoso com isso. Poxa, não é? Aí eu falei, olha, calma, ainda está faltando alguma coisa, não sei. Aí ele falou, olha, recebi um feedback de uma garota aqui. Qual o feedback? O feedback de que o texto está demorando demais a pegar. Falei, então vamos ter que mudar o início do livro. Aí ele ficou tenso, falou, pronto, agora tu quer botar helicóptero, o que você vai querer colocar de tensão, né, Marcelo? Como é que foi esse processo, Marcelo? Fiquei muito preocupado em de repente, tem que pegar, tem que ter mais ação, se a gente de repente ia ter que fazer explosões de helicópteros, alguma coisa meio duro de matar, mas não foi tão necessário chegar nesse ponto. E aí a gente trabalhou em um capítulo de preparação e realmente ganhou muito mais fôlego, assim. E aí os leitores, tanto que o feedback deles depois foi bem interessante. E aí a gente já foi mesmo para o lançamento. E a gente hoje, por exemplo, a gente está vindo lá da Escola Municipal Santa Maria, foi muito emocionante voltar àquela escola, aquela instituição e para apresentar um trabalho, para conversar com os nossos leitores sobre quais foram as impressões deles a respeito do material e assim, graças a Deus a gente ainda não teve nenhum pedido assim inusitado que nos faça de repente mudar alguma coisa para uma segunda edição, mas a gente também está aberto a sugestões, acho que nada é legal olha o resultado dessa construção. Lançamos o livro no dia 21 de dezembro de 2015, passa-se um tempo, aí nós escrevemos o livro num concurso latino, que é o maior concurso de literatura latina dos Estados Unidos, que é o International Latino Book Awards. Mandamos para os Estados Unidos e agora, no dia 8 de setembro, recebemos recentemente a notícia, teremos que ir a Los Angeles para receber um prêmio na categoria, são os finalistas da categoria Melhor Livro... Literatura Infantil Original em Língua Portuguesa. Bom, aí já configura-se, né, aquilo que foi dito antes, que não sabia qual seria a caminhada desse livro, né, no momento que estava ali na fase embrionária. Eu ainda quero continuar com você, Marcos, perguntando como foi essa receptividade, você
O Marcelo daqui estudou lá morou aqui, estudou lá, né, no Santa Maria, já descreveu a emoção dele de estar voltando e com um projeto dessa natureza. E você foi o primeiro contato, né? Aqui em Minas Gerais para o lançamento do livro. Ah, sim, foi o meu primeiro contato e não vou negar para você que fiquei muito feliz, muito satisfeito. Eu tenho um carinho muito especial pelo estado de Minas Gerais. Eu já fiz lançamentos anteriores, mas na cidade de Paracatu, onde eu já fui muito bem recebido pelos meninos de lá também, na Casa de Cultura de Paracatu, com outro trabalho anterior que eu tinha feito sobre a obra do João Cabral de Melo Neto, que eu tenho um livro sobre o João Cabral, que eu fiz a última entrevista em vida com o João Cabral de Melo Neto. Agora, esse trabalho, nessa receptividade que nós tivemos nessa escola lá do Marcelo, foi muito interessante o interesse dos alunos, né? Eles estavam envolvidos com a história e eles estavam assim impressionados como coisas que eles já tinham percebido, eles não tinham colocado em prática, que era a ideia do livro. Então essa receptividade é sempre muito interessante e a maneira como os jovens se aproximam, por isso que é um trabalho muito precioso e para mim é o meu maior desafio escrever para criança, escrever para jovem, porque eles são muito honestos e eles não têm papas na língua. Eles são os melhores entrevistadores, sem dúvida alguma. Eles falam aquilo que a gente gostaria de falar em certos momentos, né? Então, teve um que virou para o Marcelo hoje à tarde e falou assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que você não vai ter como me responder. E já começa com o julgamento, já julgou. Começa desanimando. Né? Toda hora ele já colocava o Marcelo contra a parede. Ele falava, olha, eu vou te fazer essa pergunta aqui, mas olha, você vai estar num momento difícil. Ecologia ou música? O que você escolhe? O Marcelo ficou da parede e falou, pô, mas... Aí é legal, né, cara? Bom, então, responde aí para nós. Uma relação que eu também tenho com os meus alunos. Atualmente eu sou vice-diretor de uma escola que fica na zona rural do Gama, uma periferia lá no Distrito Federal. É o Centro Educacional Casa Grande. Inclusive quero mandar um salve para todos os professores e os alunos. Está todo mundo no recesso escolar, descansando e nós estamos aqui trabalhando. A gente se vê segunda-feira que vem. É legal porque essa relação também acontece lá na minha escola. É uma relação bacana de troca, de admiração, né? E ao mesmo tempo são experiências que eu tenho vivido na minha vida. Eu tenho 25 anos de carreira tocando bateria. E assim, estou tendo uma grandíssima oportunidade. É uma honra para mim tocar com a Plebe Hood. É de verdade, assim. Eu ouço o som, os caras são os meus heróis da minha adolescência. Eu toco com os caras, né? E poder participar do processo criativo de uma das bandas que tem uma postura admirada na cena toda, desde os músicos até os fãs, inclusive fãs que não são do gênero, né, do punk rock no Brasil, é uma honra muito grande para mim. E eu vejo que os meus alunos têm essa relação. Como que é, professor? Na semana passada a gente tocou no Domingão do Faustão. Assim, tudo bem, de repente não era o nosso público que estava assistindo e tal, mas... Cara, é uma a possibilidade, né? oportunidade de você ter as letras Sim. de uma banda legendada na televisão de 40 milhões de pessoas pelo país afora. E os meus alunos assistem esses, né? Hoje os meninos estavam lá, poxa, como é que foi a experiência e tudo mais. E poder mostrar para eles que existe essa possibilidade, mas que também existe a possibilidade de trabalhar e a gente tem que estudar e tem que cumprir os calendários e Aí ter essa minha outra composição. faceta. Eu tento... Eu não consigo desmembrar, mas também não gosto de misturar muitas coisas, entendeu? Porque na minha cadeira de vice-diretor eu tenho um trabalho a ser realizado, um trabalho inclusive pedagógico, que eu trabalho muito próximo dos professores do E tem o pedagógico. burocrático também, né? Tem uma questão administrativa e de gestão, né, que tem que ser respeitada e trabalhada, e eu não tenho tempo de falar, eu sou rockstar. Não sou, cara. Eu sou um trabalhador, um servidor público e sou rockstar nas horas vagas e também nunca vou tirar onda porque sou rockstar. Não, eu tenho que fazer meu trabalho e fazer bem feito. E eu acredito que é por isso que eu tenho respeito do André, do Felipe, do Clemente, que acho que é o mais importante. O legado dos caras já está gravado na música brasileira, né? Agora a gente tem um disco novo também para ter mais história para contar. Acho que é por aí. Marcelo, falando ainda do Plebe Hood, você entrou no grupo depois, né? Como você disse, já estava um grupo formado. Mas você sabe a escolha do nome? Eu sempre gosto de perguntar isso assim, o nascimento daquilo, como é o batismo. Porque você olha plebe, né, no dicionário. O dicionário, né? O que significa?
Coja, violento, deixado de lado, é da periferia. É uma coisa meio à margem, o rude, assim, né? o rude dessa resistência, né? Mas tinham outros nomes, assim, tinham 2 ou 3 nomes que eles, na época, lá nos anos 80, eu não estava, eu estou na Plebe Rude há 8 anos, a banda tem 35 anos de estrada. Eles tinham algumas sugestões tipo Os Zulus, não rolou, e também tinha um outro nome que era Plebe Inhara, Ignara, né? Inhara. Você deve saber a procedência desse termo. Inhara é castelhano. É castelhano. Né? Então, é também dessa rudez, né? Dessa resistência. E acabou ficando o Plebe Rude, que era acho que uma terceira opção. Eu acho a Plebe Rude, tem muita gente que já me falou isso, não acho que a Plebe Rude seja a banda mais legal, mas é a que tem o nome mais legal do rock nacional, sem dúvidas, né? Tanto que você falou, pô, tenho curiosidade com esse nome. Sim. O nome é realmente muito forte. É porque sugere, né? É muito forte. Ele é inquietante, né? Ele impacta, assim, quando você vê, você fala... Impactante. Bom, mas acho legal também. Bom, agora, Marcos, vamos ver, aqui está a logomarca, né, do livro. Exatamente. E vamos falar sobre a narrativa do livro. O que está concentrado? Qual que é esse conteúdo literário? Bem, a gente, na hora de conceber o livro, nós tivemos que trabalhar algumas ferramentas para que o livro tivesse uma característica literária que pudesse conduzir o leitor nessa trama do início ao final. A primeira delas, a primeira estratagema, foi a concepção do nome dos personagens. Então nós queríamos, e isso hoje os meninos disseram que funcionou, e eu achei isso muito legal. Era colocar nomes de personagens que fossem ao mesmo tempo, olha o nome Plebe Rude como inquieta, né? Os nomes, eles fossem inquietantes, eles provocassem uma curiosidade e trouxessem um conceito embutido em cada nome que forçasse os meninos a querer saber o que estava por trás de cada nome dos personagens. E aí você tem, por exemplo, um personagem de nome Serafim Gramacho. Aí o outro se chama Rodolfo Estrutural. E a gente foi construir Toninho Separes, Theo Recicles. E aí tem algumas provocações, como o Orcuto, né? Que a gente fez. Triado. Né? Então a gente foi procurando nomes que pudessem, ao mesmo Teca Coleta, né? Que pudessem ter uma sonoridade, que tivesse um aspecto jocoso, mas ao mesmo tempo. E eles nos falaram hoje aqui na Escola Santa Maria, que funcionou. O garotinho falou lá para mim, eu fiquei curioso para saber o que era gramacho, o que era essa estrutural, de estrutura e tal, e aí ele foi descobrir que estrutural é, infelizmente, um péssimo exemplo dado na capital de todos os brasileiros, que é o maior lixão a céu aberto da América Latina, que fica no Distrito Federal. Então, e para essa explicação não se tornar chata no texto, aí temos uma outra estratagema, nós colocamos tablets com as explicações na lateral do texto, como se ele, na própria leitura física, estivesse clicando num laptop, num Palm, num notebook, né? Enfim, no iPad, e buscasse a explicação para essas palavras. Então, esse foi um primeiro conceito. O segundo foi o trato do personagem. Então, eu que sou uma criança, ver os adultos procurando as respostas aos meus problemas não é muito legal, porque me tira um pouquinho do meu poder, que eu acredito que tenho, e tenho mesmo, né? E quando a gente é muito mais novo, a gente não tem limite. Os pais gostam de colocar limites, os professores gostam de colocar limites, e eles são necessários, mas também a gente tem que empoderar as nossas crianças a perceber o que é o bom extrapolar de limites. E nesse sentido, o nosso principal personagem é um garoto que se torna insubordinado, se fica completamente transtornado com a situação corriqueira, que é a presença de muito lixo espalhado num aniversário de um coleguinha. E ele pega essa situação e ele transforma isso numa redação escolar. E essa redação escolar mostra um aborrecimento profundo dele e impacta o professor. E esse professor é um ambientalista que já estava esmorecendo, porque não via mais que as suas atividades na escola eram percebidas ou acatadas pela direção, pelos pais. Vivemos num mundo que não para mais para pensar no que está ao redor. E aí, nesse sentido, esse aluno enche de esperança esse professor
E esses dois se tornam uma dupla interessante que começam a mudar a realidade da escola, dos vizinhos, da casa de cada um e a comunidade. Então a gente mostra uma pequena revolução no microcosmo que se expande ao redor e passa por algumas soluções. A gente dá uma listinha de coisas que qualquer professor em qualquer escola brasileira pode fazer para mudar o seu ambiente escolar para uma atitude muito mais positiva. E aí tem a parte mais importante, mais bonita e poética do livro para mim e para o Marcelo, que eu acho que a gente sempre se emociona com isso, que é a parte de dar visibilidade aos catadores e aos garis. Esses seres tão invisíveis, né? Tão marcados nas nossas vidas, a gente passa por eles no dia a dia, com aqueles uniformes tão marcantes, né? E a gente não olha para os rostos, não dá bom dia, não reconhece o cidadão que está ali por trás, fazendo um trabalho importante e indesejado. E aí a gente dá cara, nome e RG para esses catadores do nosso livro, que se tornam pequenos heróis, grandes heróis na história e acabam se tornando marcantes em todo esse processo. Então, o livro passa por reviravoltas, tem surpresas, ele acaba se tornando uma pequena aventura de inquietações que vão se concretizando ao redor do texto. Bom, sustentado aqui no Marcos está falando, no Linhares, eu já pergunto para o Marcelo também, porque aqui até registrei isso aqui, tirado da informação do release que você me enviou, que vocês chamam o livro Faço, Transformo, Separo de uma obra de referencial teórico e paradidático. Isso sugere que a obra reúne teoricamente e didaticamente todos esses elementos. Assim, foram 2 anos de pesquisa, né, Evacira? Então a gente escreveu, mas sempre à luz de um referencial teórico. E a gente acredita muito nessas referências, inclusive em todas as referências estão citadas as fontes no livro. A gente acredita que o respeito aos direitos autorais, a quem faz pesquisa, é uma coisa que deve ser vista com mais carinho no Brasil, e a gente quer mostrar isso para os nossos leitores e estudantes também. Então, quando o Linhares está falando dos nomes dos personagens e algumas situações que vão acontecendo, é porque na pesquisa a gente está escrevendo um primeiro livro sobre resíduos sólidos, a gente quer escrever uma série, o próximo vai ser sobre água, depois a gente quer falar sobre energias renováveis, depois a gente quer falar sobre saneamento básico e assim por diante, mas em cada um desses volumes a gente tem uma pesquisa e a gente elencou, claro que não daria para a gente colocar todos os aspectos relacionados a resíduos sólidos, porque realmente são muitos, mas o que a gente acredita ser o mais relevante está citado lá, em situações ou nos próprios nomes dos personagens. Então a gente veio elencando essas situações e a gente foi citando-as de alguma forma no texto. De uma certa maneira também fica mesclado com as vivências de vocês, né? Exatamente. Que não são referenciais históricos, mas são práticos. Exatamente, é prático, assim, e aí o Linhares ia falando não sei, acho que eu perdi o fio da meada, da última pergunta que ela fez. Assim, ela está falando de como é que a gente conduziu isso do ponto de vista das nossas maturidades, das nossas experiências que são diferentes. Tá, com esse olhar. Porque, é claro, o olhar de professor, você quer que pedagogicamente a coisa seja encaminhada, que você vá alcançar realmente um objetivo didático, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo a gente quis fazer uma coisa lúdica, de entretenimento, que também é uma coisa que a gente precisa trabalhar na leitura, né? Não é a leitura como uma obrigação, uma atividade, uma tarefa ou um castigo. Tem que ser uma satisfação, tem que ser um prazer, né? Eu coloquei ele de castigo lendo, não faça isso, por favor. E eu tive que fazer aquele exercício nosso que a gente faz no jornalismo, que é da linguagem que alcance mais fácil as pessoas. Você que está nos assistindo agora, você sabe que a nossa querida colega aqui, quando vai nos entrevistar, ela toma cuidado com determinados termos que possam parecer inacessíveis a quem está assistindo. E isso distancia as pessoas no texto, quer seja televisivo, quer seja no texto radiofônico e quer seja no texto impresso. Na literatura não é diferente. Então, quando a gente foi tentar se aproximar das crianças, esse cuidado eu tive também com o texto com o Marcelo. Porque às vezes o Marcelo, ele é um apaixonado, muito mais do que eu. Eu sou apaixonado pelas palavras. O Marcelo é apaixonado de verdade pela educação ambiental. Não que eu não seja, mas não é com o mesmo vigor. Então ele ia tão apaixonado no texto, enchia de termos assim, eu falei, vamos pensar, sempre nós jornalistas, olha o nosso público, vamos diminuir um pouquinho aqui esse rigor dessa palavra. Que palavra menos rica talvez, mas seja mais acessível a quem vai ler. Que alcance a qualquer leitor, do leigo, a pessoa sem estudo. Como é que a gente se aproxima desse público? Cuidado, porque isso é uma coisa que a gente defende muito no jornalismo. Se a pessoa não dá conta de ler, ele larga o texto.
Exatamente. Né? Aí fica difícil. Essa aproximação esse... é importante porque... Você tem que seduzir, né? Tem que seduzir logo. E são termos realmente muito técnicos, são termos muito técnicos. No próximo livro, que é sobre água, a gente já tem até um nome provisório e tal, mas ali realmente você vai falar de hidrologia, de recursos hídricos. É ruim, isso no jornalismo, então a gente acha horrível, né? Para criança que está lendo, então, né? Então, fica muito, parece chato, né? Parece um trabalho bem interessante, um exercício assim de se colocar no lugar do leitor e principalmente de imaginar como isso ia conseguir realmente mudar o modo operante das pessoas diante do lixo, porque a grande bandeira é o estabelecimento de uma coleta seletiva residencial. Se a gente separar o seco do orgânico, o lixo seco do lixo orgânico, o lixo reciclável do lixo úmido, né? A gente já vai estar fazendo um grande bem para o meio ambiente, para a própria indústria nacional e principalmente para as pessoas que vivem do que a gente não quer. Hoje a gente tem um exército de mais de 1,5 milhão de famílias no Brasil que vivem de resíduos, de lixo, do que a gente não quer. A gente não tem nem como jogar fora do planeta, a gente joga para fora da nossa casa, né? O Linhares sempre fala isso, não dá para jogar fora do planeta. A gente joga para fora de casa e continua no planeta. O que é fora? Exatamente. Vamos jogar fora. Não, amigo, me defina fora. Fora é aonde? Fora vou jogar, sabe? Você vai jogar para algum lugar onde você não quer ver. Para fora do Mas carro. esse fora vai cair em algum lugar. Ele vai cair ou numa boca de lobo e vai causar uma enchente, ou ele vai cair no fundo de um riacho e vai provocar um problema ambiental, ele vai cair num terreno baldio, vai provocar dengue, porque vai acumular. Ele vai sempre cair em algum lugar. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso descarte. E também ver como que nós, os nossos colegas ao redor, gente, impressionante, até mesmo jornalistas e professores, muitos dos conceitos mais simples, assim como as crianças do colégio, sabiam, mas não colocavam em prática. E hoje eu fiz um teste aqui em Uberaba. Como foi? Todos os lugares que eu fui, eu não vi as canecas. Nenhum dos meus colegas usa caneca. Lá em Brasília já estão começando a usar. Ninguém mais está usando copinho de plástico. Essa prática já não está mais cabendo nos lugares. Porque o copinho já foi embora. Você traz a sua caneca de onde individual, vai, né? individual e usa. Você sabe que aqui muda-se de gestão, mas teve uma que foi implantada o uso de caneca aqui. Pois é. Cada um trazia a sua. Não é? Tem que ter, são pequenas práticas. Aqui até amanhã lá em Uberlândia. Hoje, de madrugada, vindo para cá, ele me corrigiu. A gente foi fazer um lanche em Catalão, pedi lá um lanche, aí o rapaz foi me dar uma sacola para botar as minhas coisas, e esse aqui falou, fique com a sua sacola. Não preciso. Guarde, isso aqui vai demorar demais a se acabar. Já tem muitas embalagens, né? Você carrega a garrafa. Então são coisinhas, entende, do dia a dia, que qualquer um de nós pode fazer. É um comportamento sutil, mas você acaba também educando, né? Quantos Porque copos... quando você tem o gesto, você tem a atitude, a pessoa tem uma percepção mais clara, Se eu pegar esse copo e levá-lo até hoje, depois do lançamento do livro, quantos copos eu teria economizado e quanto de lixo eu teria economizado para o nosso planeta ao ter feito a opção simples de não usar vários copos num dia. Então são coisas, precisa, você entende? A gente não está propondo, nem nós, nem ninguém, está propondo algo que seja absolutamente impossível de ser praticado, mas coisas simples fazem diferença. Marcelo, eu quero apoiar ainda no que você estava dizendo para te perguntar assim, sobre as Olimpíadas. Nós estamos em tempo de Olimpíada, né? E essa questão ambiental, a Olimpíada que está acontecendo no Rio de Janeiro, a questão ambiental. Nós vimos ali pela abertura do grande evento mundial, que foi muito falado e ficou super bacana, muito bonito, né? Essa valorização da árvore, da água, da Amazônia, enfim, da floresta. O que você imagina, enquanto gestor ambiental, especialista nessa área, qual o legado que isso vai ficar para nós? Assim, eu não estive lá no Parque Olímpico e não vi as condições assim. Eu estive no Rio de Janeiro em fevereiro desse ano e vi que ficou muito linda aquele espaço lá do Centro Histórico Antigo, lá que reformaram, tem o Museu do Amanhã e tal. Mas eu não vi muitas lixeiras para coleta seletiva. Tratando aqui dentro do nosso tema de resíduo sólido, eu não sei se lá no Parque Olímpico está acontecendo um processo de coleta seletiva, mas eu acredito que trazer as pessoas para essa discussão é de extrema importância. Acho que a organização foi muito feliz na escolha do tema, até porque o nosso país é realmente o pulmão do planeta
E essa preservação da Amazônia, essa necessidade de se cuidar dos mananciais, de acreditar que a água é um bem finito, sim, as pessoas têm que acabar com essa cultura de a água está aí, vamos nessa e vai dar tudo certo, e não se preocupar com comunidades muito próximas que já tem problemas com água. Lá no Distrito Federal, a comunidade onde eu trabalho, lá no Casa Grande, tem problemas com água toda semana, porque é água de poço artesiano, e tem gente que usa demais, seca o poço, falta água para as crianças na escola. É toda uma situação bem delicada, que a gente já vive no Distrito Federal, que é aqui ao lado de Uberaba. Então, eu acredito que aquela tocha olímpica sensacional, com aquela escultura, né, que é uma escultura que representando o sol e o universo, aquela coisa toda, com menos emprego de gás, né, com menos utilização de energia para fazer a pira olímpica queimar ali durante esse tempo todo de Olimpíadas e Paralimpíadas, acredito que só de ser citado já foi uma grande iniciativa. Agora a gente tem que pensar nos desdobramentos para isso, né? E principalmente nos desdobramentos para as pessoas que assistiram em casa, e aí tem que ter uma outra, tá, e agora? E aqui na minha casa? O que a gente pode fazer aqui em casa, no apartamento, de quem está aqui na Praça Rui Barbosa, no escritório? O que dá para fazer para minimizar o impacto? Vou usar um copo só o dia inteiro? Já é uma solução bacana. Vou usar uma garrafinha, eu vou separar o lixo, eu vou procurar uma cooperativa e levar direto para lá o resíduo seco, para não precisar nem compactar no caminhão da coleta, porque essas ações é que vão fazer com que o Estado perceba que a população já está tomando iniciativas, e aí as coisas caminham com mais facilidade. No Brasil, muitas coisas aconteceram porque partiu da população, né? O uso do cinto de segurança, as próprias diretas. Mas eu senti uma falta de uma coisa, antes de responder a tua pergunta. Me incomodou assim, o meio ambiente, etc e tal. Me faltou, como jornalista, me incomodou, e ninguém fez essa pergunta, eu senti falta dela, legal, estamos aqui, Semente do Amanhã, ecologia e tal, e nesta nossa cerimônia aqui, todos os trajes que estão sendo usados na cerimônia são de material reciclável. Por exemplo. Ou todo o material que for coletado, consumido aqui hoje, nesta cerimônia, imagina a quantidade de água, de garrafa PET, daquela quantidade absurda de gente que estava ali, quanto de lixo foi produzido naquela cerimônia. Esse lixo todo de hoje vai ter essa destinação ambiental. Eu senti falta disso. Pode estar até acontecendo, mas como não foi. Mas isso que eu senti falta disso. Ou a energia daqui, parte dessa energia daqui teve um uso, sei lá, solar, ou então todo o consumo da água dos banheiros do Maracanã, porque aquela quantidade de gente, sim, foi de água de reuso, foi de água de chuva, etc. e tal. Então eu senti falta entre o discurso meramente teórico, bonito, encantador, as palavras têm força, e o exemplo prático que pudesse mover as pessoas em casa. Poxa, os caras disseram e estão fazendo. Porque diz, vamos plantar uma árvore, vamos fazer uma floresta, tal. E nós estamos fazendo nossa parte. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos aquilo outro. Faltou do ponto de vista da comunicação, faltou comunicação, nos dizer que isso foi feito. Porque é isso que eu sinto dos lugares onde a gente passa. Todo mundo fala em discurso ambiental, todo mundo, mas a gente não vê efetivamente coisas simples acontecendo. E eu vejo colegas jornalistas virarem para mim e falarem besteiras como, eu vi colegas jornalistas jogar uma lata pela janela de um carro e eu parar o carro e lá recolher a lata e ele brigar comigo assim, você está tirando o trabalho de um gari. Eu falo, o gari vai continuar atrapalhando apesar da sua lata. E eu acho que você, como jornalista, tem que repensar suas posturas. Você é um formador de opinião. Você jogando uma lata pela janela do meu carro, você compromete duas pessoas, a você e a mim. E a segunda coisa que eu fico assim... pode comprometer um terceiro também, né? Quarto, quinto, né? E a outra coisa também que eu fico impressionado, Jaciara, é com a questão da coleta seletiva, que pessoas insistem em achar que quando a gente coloca tudo junto, isso está no livro, quando a gente pega e faz a separação, lixo seco e lixo molhado, e aí vem o gari, joga tudo no carro e comprime as coisas, as pessoas erradamente
acham que aquilo está sendo misturado, que aquilo está sendo compactado. Ao chegar no lixão, quando solta, o gari, o coletor, o catador vai ver rapidamente o que é lixo seco e o que é lixo molhado e vai ficar feliz quando vê que alguém pensou nele e fez a coleta seca. Linhares, vou continuar aqui com você, né, em relação, sobre essa perspectiva mesmo. Teve uma polêmica nacional que ganhou também a mídia internacional, que foi a Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro, né, que estava completamente poluída. Até geladeira velha foi encontrada lá dentro, né? Você acha que, o que está comunicando agora? Que recado? Será que o brasileiro vai absorver tudo isso que está mostrando para o mundo? Vai mudar o comportamento? Eu acho que não. Infelizmente, eu não sou otimista quanto a isso. Há muitos e muitos anos que você tem projetos e projetos fantásticos e milionários de despoluição do Rio Tietê, de despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, e você vê de maneira categórica como que falta prioridade e vontade política de enfrentar esses problemas. Na Europa, quando se tenta e se fala em despoluir rios, eles conseguem chegar até o final do processo. Aqui não, porque o dinheiro vai sendo escoado, interrompido, muda o secretário de obras, muda o secretário de meio ambiente, muda não sei o que lá, aí a obra acaba não sendo concluída, muda uma gestão, passa para outra, um fica jogando no colo do outro, porque não há um compromisso, porque não parece que aquilo vai ter algum impacto de verdade, porque na hora H faz uma maquiagem e fica tudo certo. E está aí, uma vergonha, os nossos velejadores velejando apesar da falta de condições da água. Então você vê as coisas boiando e as pessoas estão lá velejando. Quer dizer, fazer o quê? Né? Quer dizer, fazer o quê? Fazer o que tem que ser feito, não há um enfrentamento. Enquanto, infelizmente, não acontecer, essa é a impressão que eu tenho, agora como jornalista, como cidadão do nosso país e apaixonado pelo Brasil, enquanto não acontecer, infelizmente, alguma coisa mais grave, as pessoas não vão tomar uma atitude prática para resolver o problema. Porque é mais fácil você esconder, despolui 3 quilômetros aqui, chama a imprensa, mostra, põe a boia de contenção. Bota a boia de contenção, e como foi feito em Pequim, né, que colocou-se o muro e se afastou a pobreza, para a imprensa não ver a pobreza, como se fez no Rio de Janeiro, que se tentou fazer uma limpeza social, saiu tirando todos os mendigos das ruas, para parecer que estava uma maravilha. Então, enquanto a gente continuar com esse problema, que é um problema que não é só brasileiro, de tentar se esconder as coisas, de tentar não levar a sério o dinheiro público, nas Olimpíadas de Londres, o Sebastian Coe deu um exemplo que nós não quisemos seguir. Sebastian tinha um orçamento preliminar, ele que era o presidente do Comitê Olímpico Britânico e que também é um grande corredor, um grande atleta britânico, recebeu o orçamento e sabe o que ele fez? Ele chegou perto do início das Olimpíadas, convocou os colegas e disse: meus amigos, estou devolvendo X milhões de dólares para o Comitê Olímpico, para o governo britânico, porque esse dinheiro eu economizei para o meu país. Não foi preciso usar. E essa pessoa pode ser um líder amanhã que vai ser um bom prefeito, que vai ser um bom vereador, que vai ser um bom cidadão. A gente precisa de exemplos e é isso que a gente não tem hoje no Brasil. Estamos carentes de bons exemplos. E aí os meus colegas, que me perdoem do jornalismo policial, eu fui repórter do Datena, nós não colaboramos em nada com o nosso repertório de bons exemplos, porque como a publicidade e como a audiência dá muito ibope para casos de contravenção, sim, a gente acaba idolatrando as pessoas que fazem todo tipo de delitos e depois a gente não entende como é que o Brasil bate recorde de violência doméstica, bate recorde de estupros, bate recordes de homofobia, bate recorde de preconceito, bate recorde de agressão a professores. Em Brasília está terrível o número de professores sendo agredidos pelos alunos, colegas com medo de entrar numa sala de aula. E isso é reflexo de onde? É do todo. Passa pelo jornalismo também. Temos responsabilidade nisso. Sim, é global. Passa pelo todo, né? Passa por tudo. Então a gente tem que ficar muito ligado. E por isso que o nosso livro chama essa reflexão. Porque o meio ambiente é o todo. Passa por tudo. Passa principalmente pela ética de cada um.
Porque se eu não quero jogar uma latinha num local para sujar, eu estou pensando que aquele local ele é meu e de outro. Então eu não tenho o direito de jogar aquela latinha, assim como eu não tenho o direito de pegar uma verba pública e também não tenho o direito de passar na sua frente na fila. E isso a gente está perdendo. Marcelo, dentro dessa proposta mesmo de vocês do educar fazendo música de uma maneira lúdica, né? E cuidando aí do meio ambiente, nosso tempo já está esgotando, mas eu quero ver aqui com você, para você sintetizar projetos que eu acho que são muito bacanas. Você é idealizador do Perco Sucata, que fala da música do lixo, é um trabalho contra a dengue, e tem também o projeto Cadastre Sua Escola. Como é que funciona? A gente não pode deixar de citar, como o Linhares estava falando, dessa questão do estudante como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. A gente vivenciou isso hoje à tarde. Você vê a professora Susan, tá? A professora regente do grupo de estudantes. O professor como facilitador desse processo, um professor que lê junto, que dá voz para o aluno. E no livro a gente traz o estudante como protagonista de uma mudança social, inclusive, né? Então a gente tem feito isso no Perco Sucata, de levar essa possibilidade cultural de se fazer música e de ter uma participação efetiva num processo coletivo de construção musical. É lúdico, é bem solto. Eu não trabalho com educação musical no sentido de falar do pentagrama, de falar de compasso simples, compasso composto, até porque a minha formação não é em música. A minha formação é em pedagogia e educação ambiental. Eu aprendi a tocar bateria ouvindo discos dos Ramones e do Led Zeppelin. Eu aprendi a tocar na raça e estou tocando até hoje, há 25 anos eu estou tocando, entendeu? Então eu levo a bateria como uma ilustração, né? Quase como uma cereja em cima de um bolo ambiental que a gente constrói juntos. As crianças dando as suas próprias opiniões, participando, observando. E aí a gente tem o Música do Lixo, que é essa coisa do estudante como um protagonista num processo de construção musical coletiva. A gente tem o Perco Sucata contra a dengue, que é uma campanha de recuperação de garrafas PET. Com essa movimentação a gente já recuperou mais de 220 mil garrafas PET que foram enviadas diretamente para a reciclagem. E todos os recursos angariados foram doados para os catadores das regiões por onde a gente trabalhou. E agora a gente tem também esse Cadastre Sua Escola, é uma aba que a gente tem no site, que é o www.percussucata.com.br. Perco Sucata tudo junto, com 2 S, como se fosse percussão e sucata, tudo junto. percussucata.com.br. Você pode cadastrar a sua escola lá, uma escola do seu filho, do seu amigo, uma escola onde você trabalha, por exemplo. E nessa etapa 2016 e 2017, a gente espera terminar as nossas negociações com os patrocinadores para a gente colocar essa turnê de novo em ação, e a gente quer atender primeiro essas escolas que se cadastrarem lá no site. Então, se você conhece uma escola, conhece alguém, tem interesse de conhecer mais o trabalho, entre no site, faça seu cadastro e faça figas também para a gente conseguir viabilizar isso tudo, para a gente colocar o estudante no centro da cena. No que tange a questão da educação ambiental, enquanto a gente não colocar as pessoas na sala de casa, né, assistindo a cerimônia internacional, uma coisa incrível, mas fazendo uma reflexão, imagina, cara, 3 bilhões de pessoas assistiram a abertura das Olimpíadas. Imagina se tivesse gente, agora olha aí na sua casa, uma ideia, por exemplo, se 1% disso tiver realmente efetivado alguma ação, já seria um grande impacto. E o livro? Onde que encontra? O livro, ele está à venda no site, e a gente não pode deixar de citar a nossa editora, que é a editora Tesauros, e você pode encontrar lá no site do Perco Sucata, tem um link para a editora Tesauros, tem um link também para a nossa distribuidora, que é Horizonte do Saber, lá de Brasília, que é uma distribuidora que também tem condições de negociar com escolas, no caso de alguma aquisição para grupo de estudantes, com a Glória lá do Horizonte do Saber. É possível fazer esse trabalho, e a gente também tem o livro para quem não tiver a fim de comprar e curtir ler em plataformas digitais. Tem um link lá também para ler no tablet, no celular, isso é gratuito, no computador, gratuito. O nosso percussucata.com.br. Tem os links lá. E essa aqui é a capa do livro, essa né? É a capa, tem o Menino Vitruviano aí, que é uma inspiração na ilustração do Leonardo da Vinci, do Homem Vitruviano, né? Onde o universo conspira a favor do ser humano, e a gente colocou os resíduos ali porque a criança também tem que viver acreditando nessa perspectiva de que ela pode influenciar nesses resíduos, ao invés de simplesmente descartar de qualquer forma.
Bom, o papo está super bacana, super interessante, a gente falaria muito mais, né? Mas nosso tempo está esgotado e eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, Marcelo Capucci, Marcos Linhares, aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal, no Paço Municipal Major Eustáquio, né, que fica aqui na Praça Rui Barbosa. Muito obrigada por vocês terem vindo, tá? E sucesso nessa caminhada aí de vocês. Muito obrigado. O lugar é lindo, diga-se de passagem. Obrigado, adorei ter meu local e em breve vamos ter também alguma livraria local à venda do livro. Ah, é bom saber e vai informando, né, para a gente também ir acompanhando esse trabalho de vocês aqui. Nas redes sociais, no site, a gente está sempre se comunicando lá. Valeu, obrigado. Eu entrevistei os escritores e professores, né, Marcelo Capucci e Marcos Linhares, que está aí com o livro que é Faço, Separo, Transformo. Muito obrigada por sua companhia e até breve. Continue aqui com a gente no 61.3 no canal Câmara.